De volta com Achei Notícia, nessa manhã, são 10 horas 38 minutos. Muito bom dia você que nos acompanha também pelo nosso aplicativo e também pela live, Facebook do Achei Vai Ser. Muito obrigada, tá? Pelo carinho da sua audiência, sempre, sempre, sempre. Eu falei no bloco passado que nós íamos... Aliás, eu já falei nas redes sociais, em todas as redes sociais do Achei. Eu falei que hoje, aqui no Achei Notícia, a gente ia ter um convidado muito especial. A gente vai bater um papo a partir de agora com o Marco Feitosa. Muito obrigada por ter vindo, Marco. Bom dia. Obrigado a você pelo convite. Bom dia. A gente vai bater um papo super, super interessante. Muito curioso, inclusive, porque as pessoas falam muito das duas coisas que a gente vai debater inicialmente agora, né? Vamos falar sobre atividade... Antes de qualquer coisa, o Marco é atleta, né? O Marco é atleta, o Marco é psicólogo também, né, Marco? E também você é pós-graduando em educação física, né? Então, muita gente tem um corpo bacana, quer treinar, a gente fala muito sobre isso aqui também, né? Várias pessoas chegam aqui e passam por nós e deixam, enfim, seus comentários, são entrevistados, etc. Falam sobre sua profissão. Muita gente quer ter um corpo bacana, muita gente quer estar saudável, muita gente quer estar bem. Mas também muita gente tem um problema emocional grande que impede que as pessoas também estejam bem. A gente vai falar sobre essas coisas. Depressão, problemas emocionais, aliado à atividade física. O que esse casamento, em que essa junção de coisas leva a uma pessoa que, por exemplo, sofre com depressão? Primeiramente, é muito prazer conhecê-la pessoalmente. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos aí nos assistindo. Como você mencionou, eu sou atleta profissional, né, de lutas. Hoje MMA, Jiu-Jitsu, Muay Thai. Hoje também sou treinador da Academia do Vitor Belfort, em Coconut Creek, uma academia muito legal. Faço até um convite para nos conhecer lá. A gente já viu tanto falar, já fizemos matéria com o Vitor também, né? Já tá aí no Achei USA, você pode pesquisar, você que tem curiosidade de saber. Quem não conheceu o Belfort, por favor, se atualize. Todo mundo uma grande sabe, figura, né? um excelente, a gente já sabe da história, do legado construído, mas uma excelente figura. E criou um projeto que eu acho que tem tudo a ver com o que nós vamos falar também hoje. Né? Eu tenho a minha formação em psicologia no Brasil, hoje eu tenho finalizado a minha pós-graduação em educação física, né? Sou certificado personal trainer aqui nos Estados Unidos, e finalizando a minha pós em educação física. É um tema muito interessante e você falou uma coisa legal para a gente começar a falar, né? A grande motivação das pessoas em chegar para a academia, obviamente, muitas das vezes é buscar um corpo legal. Não, que isso não tenha mal, né? Cada um de nós Exato. Não é cuidar, mas os benefícios da atividade física vão muito além disso. Eu tenho desenvolvido alguns estudos, né? Como que a atividade física, ela é notório, ela é de saber de todos os benefícios gerais que ela tem na saúde do indivíduo, né? Em todos os aspectos, em todas as idades. A atividade física é talvez um dos melhores antídotos e possibilidades que nós temos de promover saúde. E longevidade, né? Também. E longevidade, né? Mas poucos estudos efetivamente falam dos efeitos sobre a depressão. E como muitas pessoas dizem, entrei no crossfit, eu entrei na arte marcial, a gente costuma citar isso muito, o jiu-jitsu mudou minha vida, o muay thai mudou minha vida. A relação com a arte marcial, o aprendizado, a disciplina, todos nós sabemos. Mas em termos de pesquisa científica, o que a gente poderia dizer, né, do que tem acontecido? Normalmente o modelo tradicional de tratamento da depressão, para dizer hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, são 300 milhões de pessoas. Uau, não raro a gente escuta que a depressão é o mal do século, né? É o mal do século. Se a gente for pensar para ver, dizem que a cada ano 20 milhões de pessoas são diagnosticadas com depressão, 1 a cada 10 adultos. Isso é seríssimo, vamos dizer, um dos maiores, um dos transtornos psiquiátricos mais preocupantes da atualidade. Isso tem inúmeras razões, né, que a gente poderia nomear. Claro que a gente, até como psicólogo, a gente sempre tem que, se você me perguntar, Marco, a solução para isso, ou talvez fique atividade física, mas obviamente a gente precisa sempre fazer um bom diagnóstico. Poucas pessoas procuram devido tratamento. Esse é um primeiro desafio que nós temos, né? Que vamos dizer, transpor. Poucas pessoas talvez reconhecem isso ou procuram ajuda de alguma forma. Só pra gente fazer um rápido caminho, Marcos. Eu estou desse lado e estou como leiga. Sobre a depressão.
como identificar que uma pessoa tem depressão? Já que você é psicólogo, pode falar sobre isso. Porque as pessoas erroneamente têm o costume de achar que um depressivo vive em cima da sua cama, vive na cama, não quer trabalhar, não quer fazer nada, e muita gente faz isso, é frescura, isso é da idade, isso passa, isso é o que muita gente confunde, porque depressão é uma doença. É uma doença. Então, qual o passo de você identificar, que eu sei que são muitos, mas como uma pessoa pode identificar que alguém tem depressão ou si próprio? Excelente pergunta, Suzana. Claro, a Organização Mundial de Saúde, ela fala sobre 9 sintomas, por exemplo. Se nós detectarmos 5 desses sintomas por mais de 2 semanas, a gente pode dizer de um quadro de depressão. Esses sintomas são falta de perspectiva diante da vida, tristeza, um cansaço, uma motricidade um pouco lenta, pensamentos de suicídio, baixa autoestima, perda de peso, enfim. São 9 desses componentes que eles falam nesse sentido. Obviamente, que eu acho que é um pouco até mais profundo, porque a gente pode dizer que a depressão, muitas das vezes, é uma depressão no sentido orgânico. E que, de uma certa forma, por mais que ela possa procurar até um processo terapêutico, aquilo tem que ser medicamento. Essa questão de orgânica e química, ela também pode ser hereditária? Depressão pode ser hereditária? Sim, ela pode ser uma questão genética, né? Tem isso. Claro que existem muitos estudos falando sobre isso. Eu, particularmente, sempre gosto de um trabalho em conjunto de um médico com um psicólogo. Por que eu estou dizendo isso? Em muitos casos, nós precisamos entrar com medicamento. E qual medicamento vai funcionar para determinados Exato, E, ao mesmo tempo, você precisa falar um pouco disso, você precisa organizar. Você toma só remédio, ou se você só organiza, nós precisamos encontrar a melhor maneira disso. Muitos são médicos e também terapeutas. Então, hoje em dia, né, tem as duas formações. Eu, particularmente, não gosto de só remédio. Eu sou terapeuta, acho que a gente tem que fazer um bom diagnóstico. E quando a gente fala sobre atividade física, né? Ela entra hoje, algumas pesquisas, existe uma pesquisa feita por alguns cientistas suecos com 946 indivíduos. Tá? Foi durante 4 meses. Eles pegaram 3 grupos controle. Um deles fazia yoga 2 vezes na semana, outros deles faziam um treino aeróbico com musculação, e um terceiro fazia o modelo tradicional, que é medicação, mas a terapia online. Sim. Em todos eles teve melhoria no quadro. E a depressão era considerada uma depressão leve, moderada, tá? Mas em todos eles teve uma melhoria no quadro de depressão. Mas, por curiosidade, aqueles indivíduos que praticaram musculação e treinamento aeróbico, eles tiveram ligeiramente uma melhora maior do que os outros dois. Devido, né? Enfim, se você tem... Devido, talvez, à atividade, ou produção, né, de hormônios, exato. Eu costumo dizer que a atividade física ela é como um hábito angular, um hábito mestre. Na medida em que você começa a criar esse hábito, outros inúmeros hábitos começam a ser transformados na sua vida. Agora entra um segundo desafio. Eu falei do primeiro, né, que é um desafio fundamental, de que apenas pouquíssimas pessoas tratam devidamente, dentro de um modelo tradicional que nós estamos falando, e dentre essas pessoas, apenas 1/3 com medicação ou terapia. Ou seja, poucas procuram ajuda e apenas 1/3 dentro do modelo tradicional. E a atividade física eu entendo que é um método barato, acessível para todo mundo. Mas não que ela também vai ser a salvadora pátria sozinha. Existe essa pesquisa que diz que essas pessoas que fizeram atividade física tiveram melhorias, mas existem outras que não, obviamente, são pesquisas ao redor. Mas é tão interessante que um dado nos diz que a atividade física, quando acoplada ao processo terapêutico e à medicação, que é o, vamos dizer, o tratamento tradicional, as chances de melhora são de 67% a 74% e de recaída muito menor. Então, é aí que está a grande charada, né? E como eu falo, existe ainda uma desconfiança dos meios acadêmicos, né? Propriamente em termos de desenvolver pesquisas de qual é a efetividade disso. E é bom, todo mundo sabe, o senso comum sabe. Mas qual é a real efetividade disso? Por isso que uma pesquisa pega 3 grupos de controle, qual que é o resultado disso aí, em termos se a gente for medir. E para estender, como eu te falei do segundo desafio, qual é esse segundo desafio? Existe um dado nos Estados Unidos, e hoje eu trabalhar com grupos fitness, e eu estudei muito sobre isso. 50% das pessoas que começam a atividade física, elas param antes de 6 meses. E é interessante, se a gente for nas academias tradicionais, né, enfim, que a gente tem muito aqui, com um preço mais baixo para fazer, Fitness, Planet Fitness, todo esse mercado americano, é interessante que talvez 15% das pessoas, 20% das pessoas que pagam aquela mensalidade realmente vão na academia. E aí lança-se uma pergunta. Bom, mas se é tão importante, as pessoas não vão e ao mesmo tempo as pessoas param antes de 6 meses.
E aí entra o que eu acredito muito, é o trabalho que a gente tem realizado, é de que é a grande força de um grupo class, né? Em que você tem um coach te motivando, em que você vai no seu próprio ritmo, independente que o grupo trabalhe de uma determinada maneira. Você tem um ambiente em que te recebe, você tem uma comunidade, você cria amigos. E nessa maneira eu acho que efetivamente a gente pode criar um médio e longo prazo e os resultados em termos da depressão ou de transtornos de ansiedade ou que seja, eles possam ser mais efetivos. Na realidade a gente tem inúmeros casos lá que a gente poderia testemunhar. É por isso que as pessoas dizem tanto assim, Marco, depois que eu comecei a fazer atividade física, eu sou outra pessoa. Depois que eu comecei a fazer, sei lá, um esporte, eu sou outra pessoa. Provavelmente essa pessoa já tinha algum indício de uma depressão e o esporte fez com que ela se sentisse melhor, enfim. Eu acho que o diagnóstico tem que ser sempre muito com cuidado. Hoje também, hoje esse diagnóstico de um cara com depressão, por exemplo, Freud ele fala na teoria dele sobre o livro Luto e Melancolia. Se você perde um ente querido, você passa por um processo, talvez 1 ano, 2 anos, com sintomas totalmente depressivos, não é? Mas isso não quer dizer, isso é um luto, isso é um processo natural, onde você deposita, né, sua energia libidinal, que Freud fala, não teorizando tanto, mas você coloca tanto num objeto, vamos dizer, eu cito um exemplo próprio, no momento em que eu perdi meu pai há 3 anos atrás, o dia que eu fiquei 365 dias, eu acho que eu o lembrava e chorava comigo todos os dias. Mas nunca aquilo queria dizer que era uma depressão. Mas quando se passa num processo em que tal pessoa não recuperou um luto, ou uma perda de um casamento, ou o que seja, aí ele chama de melancolia, não é? E que aí você pode entrar no estado depressivo. Obviamente que isso tem fatores que seria preocupar, mas a sua pergunta é muito interessante no seguinte aspecto, a gente sempre tem que ficar atento, a gente está numa realidade dos Estados Unidos, e muitas pessoas saem do Brasil. Isso que eu ia tocar nesse assunto, porque a comunidade brasileira assiste muita gente, escuta, enfim, repercute o que a gente passa aqui, né, nos estúdios da Rádio Achei. Não raro eu acabei de chegar. Não tenho sintomas de depressão, não tenho. Isso é bem pessoal. Não tenho mesmo por questões, enfim, bem pessoais. Que eu enxergo um universo de uma outra perspectiva. Ok. Mas a maioria das pessoas chegam aqui procurando melhorar a vida financeira, enfim, melhorar a vida no todo, viver com segurança, etc. Também, não raro, as pessoas passam assim mais um tempo, 6 meses, 7 meses, 1 ano, e estou depressiva. Eu escutei isso muito. Cuidado com depressão. As pessoas ficam depressivas aqui. Depressão e tristeza, as duas coisas são coisas, talvez que se aninhem, mas são distintas. Tristeza é uma coisa, depressão é outra coisa. Então, qual é a diferença e que dicas você daria a pessoas que estão passando, trazendo mais para a nossa realidade, né? Longe da família, talvez longe da esposa, dos filhos, do marido, etc. Então aqui inclusive tem que ter muita força para trabalhar todos os dias, né, Marco? Para levantar e galgar, ir atrás e também, assim, enfrentar esse tipo de coisa. E que não deixe que as coisas funcionem dessa forma para que não gere uma depressão, se é isso que acontece. Eu acho, na realidade, assim, diagnosticar a depressão é um caso muito individual, sabe? Como psicólogo, a gente costuma dizer que, às vezes, a gente, na época de clínica, né? Eu atuava na clínica, hoje eu trabalhei no campo do esporte, mas, de repente, o diagnóstico ele serve como um modelo de direção, né, do tratamento. Porque você lida com o depressivo de forma diferente que você lida com um neurótico, por exemplo. Enfim, existem formas de atuação diferentes. Mas o diagnóstico, muitas das vezes, hoje ele se você abre o CID lá, você vai ver, para tudo tem um nome. Isso é ruim um pouco, porque a gente se nomeia. Eu tinha um amigo que ele falava que eu sou bipolar. O que te diz que você é bipolar? Não, o médico disse, por causa um bate-papo que eu tive com ele, me medica. Eu acho isso muito complexo, muito sério. Você agarra pra si aquele nome, né? Isso. E então, fica com... Aí uma pergunta dizer o que nomearia, óbvio que, como eu disse, existem alguns 9 sintomas, segundo a Organização Mundial da Saúde. Se você tem 5 em mais de 2 semanas, você pode ser caracterizado. Agora, como eu falei, existe aquela depressão orgânica e aquela situacional. Uma perda, uma separação, um divórcio.
uma migração para outro país. Exatamente, uma mudança, qualquer tipo de situação que pode te gerar uma quebra de seu equilíbrio. Um desafio. E aí entra questões de resiliência. Cada um absorve e administra de uma determinada forma. É interessante que quando eu vim mudar para os Estados Unidos, há 5 anos, eu vim primeiro abrir as portas de um grande time e um bate-papo, talvez foi um dos mais importantes que eu tive na minha vida. Esse cara chama Danilo Lefort. E ele era o gerente do time naquela época, e ele falou uma coisa assim, olha só, aqui a vida nos Estados Unidos, o pessoal acha que é Disneyland, etc, mesmo no meio do mundo a luta é muito difícil. De 10 mulheres que eu venho, você está vindo com a sua esposa, etc, você está vindo muito preparado, muito estruturado. De 10 mulheres que vêm desses lutadores, pelo menos 6, 7 não tem depressão. Aquilo ali Por quê? Porque os lutadores eles vêm com um alvo, eles vêm com um objetivo. Com uma gana, e lutador, né? Ele luta contra a dor, exato, a palavra já diz isso. Mas a esposa vem acompanhando, claro, com um projeto legalmente, mas de repente, elas, em algum determinado momento, a dificuldade de adaptação e até a perda de propósito. De repente ela fala, o que eu estou fazendo aqui? É o sonho dele, não é o meu. Eu estou fazendo um subemprego, talvez eu perdi minha formação lá, e inúmeras questões existenciais começam a surgir. Acrescentando um pouco mais, eu gosto sempre de citar o Viktor Frankl, que é um psiquiatra. Esse cara, ele viveu no campo de concentração nazista e ele escreveu para mim um dos livros mais brilhantes, que é The Man's Search for Meaning, O Homem em Busca de Sentido. E criador da logoterapia, que é uma forma de abordagem. E é tão interessante que na história dele ele não conta sobre as calamidades, as barbáries que ele vivia no campo de concentração. Ele desenvolve uma teoria como ele foi capaz de superar aquele extremo, né, da condição humana que talvez, enfim, ninguém nunca passou, como aqueles que viveram no campo de concentração, e como que ele desenvolveu para sair daquilo ali, e como que no dia a dia, nos anos em que passou lá, como que ele desenvolvia e alimentava a esperança. Ele dizia, quando o homem tem um propósito em vida, ele tem um sentido para alguma coisa, ele pode passar por toda e qualquer situação. Ele supera, isso é muito profundo. E a depressão nada mais é um transtorno afetivo, mas nada mais é que é uma falta de perspectiva diante do meu futuro. Então eu vejo as coisas com força. Sobre a questão de esporte, trazendo esporte, esportistas, atletas, enfim. Outro dia eu estava lendo, eu não vou lembrar o nome, talvez você recorde. Um atleta de basquete, ele cometeu suicídio, mesmo estando no auge da sua carreira, ou então teve vários prêmios, enfim, premiações. A depressão voltou, ele entrou no esporte, a depressão deu uma sanada, e a depressão voltou e ele cometeu suicídio, enfim. Esse é um cenário, como justificar isso, já que a gente está falando que deixar bem claro para as pessoas que o esporte auxilia, a atividade física auxilia, sim, no tratamento da depressão, dos pacientes com depressão, mas isso também não é uma regra, né? Eu entendo como uma forma paralela de contribuição no combate. Como eu mencionei, assim, é um ato angular em que se você começa inúmeras mudanças químicas e comportamentais começam a gerar em você, mas para isso é preciso estar motivado. Como eu mencionei, por exemplo, 50 pessoas param em 6 meses. Por quê? O grau mínimo de motivação e não se adaptam com o treino. Por isso que essa pessoa precisa encontrar um local, e aí eu faço o convite, né, porque essa é uma missão que nós temos, isso está no coração do Lutador Forte, né, transformar a vida de pessoas muito mais do que isso, sim. Mas trazer um pouco de diferente lifestyle, que se chama Build for Fitness Lifestyle, né? Mas assim, eu acho que, por exemplo, não sei o caso citado, né, desse atleta que você mencionou, a psicologia esportiva, ela pode, né, num âmbito recreativo, bem como de alto rendimento. A gente tem muitos casos de patologia dentro do esporte de alto rendimento, são poucos. Muitas das vezes, como psicólogo do esporte, você trabalha na performance, mas passa batido essas... E aí um psicólogo tem que ter sensibilidade, não é? E a busca incessante de um atleta, como a gente tem mencionado aqui. Digamos que a gente está falando de grandes atletas, grandes competidores.
Eles têm fome, foco por aquele objetivo. E quando não alcança? Como é que trata? Como é que funciona? Se você já tem um quadro, inclusive, de depressão, ansiedade, etc. Como é que trata aquela decepção? Então, quem tiver interesse, vai no meu texto, vai no meu website, www.marcofeitosa.com e vê o texto Vitória e Derrota, fala um pouquinho disso, né? As ambivalências da vitória e derrota. Peguei para escrever, óbvio, a experiência pessoal, mas também muito como o Bernardinho, um cara, né, treinador de vôlei, que é um cara muito experiente nesse sentido. Eu acho que isso tem vários fatores que a gente pode falar, não é? Por isso que a importância do líder, a importância do técnico. Eu acho que a importância sempre da gente analisar o nosso ego. No esporte, sobretudo de alto rendimento, se perde, se ganha. E para você ganhar, você tem que aprender a perder. Porque se você não aprender a perder, né, o Michael Jordan, ele fala que ele falhou mais de... perdeu mais de 9 mil arremessos. Né? Ele falhou em mais de 15 situações decisivas, ele perdeu muitos jogos, se a gente for ver a história dele. Ele era sempre o melhor jogador do mundo, mas ele chegava na hora H, o Chicago Bulls não conseguia o time, então começaram a estigmatizá-lo como um cara que jogava só para ele. Então, ou seja, é um cara que ele soube perpassar e teve resiliência mental para superar e se tornar o Michael Jordan. Agora, voltando à sua pergunta, óbvio que a atividade física não é assim, uma pessoa com depressão, a primeira coisa tem que se procurar um médico, para fazer um diagnóstico. A gente vem com a atividade física como uma forma paralela de contribuição. Os estudos já dizem de que a contribuição para a própria depressão tem sido de grande alcance. Os caminhos que vocês analisam, por exemplo, a pessoa chega, o indivíduo chega formado, adulto, na academia, por exemplo, vai procurar o seu serviço, etc. Então, você faz um tipo de diagnóstico dessa pessoa, se senta para falar sobre a história da vida daquela pessoa, como é o processo para quem está interessado também em fazer esse acompanhamento, porque, como a gente falou, é muito legal ter um corpo bacana, saúde em dia, tá bonito, posar aí para as redes sociais, todo mundo quer, né? Mas, enfim, a gente também falar sobre como é feito esse tipo de acompanhamento. Você senta com a pessoa, ela conta um pouco da história. Excelente pergunta. Claro que quando a gente fala de um grupo de pessoas, a gente fala num universo de 300, 400 pessoas, que é o que nós temos hoje lá, é claro que a gente não consegue aprofundar em questões individuais de cada um. Mas óbvio que, por exemplo, essa pessoa chega 130 minutos antes da primeira aula, a gente tem que saber fazer uma básica na anamnese. Essa anamnese em termos de objetivo, o que ela está buscando, em termos de visão, em termos de limitações. E claro que essas questões surgem a partir de uma boa anamnese, mas é básica. Obviamente, eu particularmente, quando eu tenho os meus alunos personal trainers, né, em que eu faço esse trabalho, eu tenho uma formação em coaching também, que eu gosto muito de traçar resultados. Eu trabalho com, a gente mede hoje de 3 mil tipos de resultados que a gente obtém em todos os sentidos. Mas eu particularmente gosto de aprofundar, mas aí é uma relação que a gente tem, né, o dia a dia. Óbvio que, como eu mencionei, mesmo sendo 300, 400 membros, a gente vai conhecendo eles, né? A gente vai conhecendo a individualidade. E aí tem o aspecto da característica de cada coach. Tem uns que são... Tem que saber que, às vezes, o depressivo, por exemplo, ele muitas das vezes você tem que encorajá-lo, óbvio, mas se você motivá-lo demais para quebrar limites físicos, isso pode ser um tiro no pé. Okay. Entende? É muito interessante a sua pergunta, e a gente vai conhecendo e a gente vai vendo... É o equilíbrio, né? Exato. Talvez você precise ser extremamente motivado e puxar. Tem gente que gosta de coach bravo. Se você for um pouquinho bravo com uns, eles somem. E essa eu acho que é a nossa grande contribuição ali. E para mim é a grande paixão. Tendo em vista que a minha grande paixão, assim, por esse lado da formação em psicologia, e hoje o coach pessoas, né? Coaching people no sentido de... Após, sobretudo, quando eu mencionei sobre um sentido, quando a perda do meu pai por uma questão de saúde, hoje eu tenho como uma missão de contribuir na vida das pessoas, de transformar. Se nós tivermos 10%, que nós estamos falando do nosso déficit, 10% de melhoria no seu aspecto cardiovascular, pesquisas já mostram que a sua vida pode ser em 10 anos. Quanto vale 10, 15, 20 anos a mais para você? E quando uma pessoa está ali querendo iniciar uma atividade física, eu sempre lanço uma pergunta. Não, motivação, tempo, dinheiro, todos nós temos o mundo hoje, é aquela loucura.
Mas eu faço a pergunta importante para você. Eu tenho um pai com 66. Eu vou ter filho esse ano, espero. Eu pai vai ter filho. Para mim isso tem um preço muito grande. E quando eu faço essa pergunta, não é pra gente não assustar, mas porque a vida é isso. A vida é isso. E, vamos dizer, o que mais mata hoje são doenças do coração. A doença que mais mata hoje em dia. E nada melhor do que a atividade física, uma boa alimentação, Falando sobre isso, sobre esse ponto que você tocou, família, estrutura, sentimentos, vamos falar o cerne da coisa. Antes de tudo, indivíduos, pessoas, elas têm seu passado, sua estrutura, sua família, sua cultura, sua história de vida. O que para você, como psicólogo, coach, enfim, treinador, atleta, que tem muito disso, pesquisa, vai lá nas raízes mesmo, qual é o centro, talvez seja o divisor de águas, para que você não vá, não siga, não se sinta triste, não se sinta mal, não se sinta depressivo, já que é uma coisa que aqui não tem a predisposição, né? A depressão ela é resultado de N fatores, certo? Qual é o cerne, qual é a estrutura que uma pessoa precisa ter para que, por exemplo, nossos filhos, seus filhos, os meus filhos, enfim, não chegue a ter uma depressão? Tudo começa, obviamente, dentro de casa. Tudo dentro de casa. Eu acho que, particularmente, é como você falou, os fatores são inúmeros. Né? Alguém chegar e nomear 2, 3 fatores específicos, não, são várias as causas, mas eu digo assim, tudo começa em casa. Que tipo de diálogo com os filhos, né? Que tipo de liberdade uma criança tem para falar com o pai, com a mãe, sobre sexualidade, sobre o que eu ofereci na escola, né? Tempo de telefone, que tipo de qualidade que você tem. Você janta com seu filho olhando, perguntando dele como foi o dia dele. Isso tem uma profundidade e que às vezes a gente vai passando a vida e vai levando. E quando seu filho está ali, as substituições, né? Você já fica 10 horas trabalhando e quando você chega, você está trabalhando no telefone, seu filho buscando você. Então, no meu ponto de vista. Essa é uma base bem. Eu acho que a base é sempre sólida. Tudo bem que existem pesquisas que dizem que muitas das vezes, por exemplo, dentro de um processo de gravidez, porque talvez a mãe passou, isso pode ter repercussões futuras, desencadear uma depressão. Enfim, os fatores são inúmeros, mas óbvio que existem formas preventivas para isso. E aí eu queria entrar num aspecto que eu sou apaixonado. Eu desenvolvi a minha certificação em psicologia positiva. E a psicologia positiva, se alguém tem interesse, assiste aquele Netflix, aquele filme Netflix, aquele documentário que chama Happiness. E fala um pouquinho do que essa ciência, que é a ciência da felicidade, tem realizado no mundo lá fora. Mas para falar um pouquinho de uma das vertentes dela, que chama Positive Education, e eles têm feito trabalhos junto à grade tradicional escolar, eles têm feito grades em específicas escolas, já tem trabalhos na Austrália, trabalhos na Inglaterra, nos Estados Unidos, de que você começa a fazer um trabalho de promover, ou melhor, ensinar resiliência mental para a criança. Estratégias, exemplo, coisas simples, né? Se uma criança chega, ela tá ela faz parte de um grupo de vôlei, de repente ela numa cantina, um grupo de crianças cometeu um bullying ou a excluíram. Tipo, qual que é a reação mental dessa criança? Ela achar que ela não é ninguém? Sim. Ou de que ela não presta? Ou como que ela vai ressignificar isso? E esse grupo de cientistas tem feito trabalhos maravilhosos, com alcances fantásticos. Para citar, por exemplo, eles falam sobre otimismo e pessimismo. Como que essas duas vertentes influenciam significativamente numa depressão futura. E aí eles mediram inúmeras crianças de 8 a 11 anos. Identificaram aspectos como as que eram pessimistas e as que eram otimistas. Como você definiria como que é pessimista ou otimista? Por exemplo, se uma situação é controlável ou não. Se você pode fazer alguma coisa diante de um problema. Número 2, se uma situação é local ou ela é em todo lugar. No sentido assim, eu perdi meu emprego, mas ou seja, acabou minha vida. Não, peraí, ela é local ou você vê como possibilidades, não é? Ou ela é permanente ou ela é impermanente. Isso é muito interessante. Ou seja, eu perdi alguém, eu perdi um namoro, eu perdi um marido, fui traído. Isso é permanente
ou é impermanente, ou seja, isso vai levar para são essas avaliações que a gente tem que fazer, não é? E que aí eles falam sobre pessimismo e otimismo. E por que eles estão falando sobre isso? Porque essas mesmas crianças, eles começam a fazer essa pesquisa anos depois e medindo o grau de depressão nessas crianças. E o mais interessante, eles falam de que as crianças consideradas otimistas, na realidade as pessimistas, elas têm 2 vezes maiores chances de, no momento da puberdade, entrar em um processo de depressão. Bem como o otimismo é um fator protetor do risco sobre a depressão. Existem inúmeros estudos sobre, mas eu acho legal porque eles têm entrado com projetos em escolas, junto com o modelo tradicional de ensino, desenvolvendo e aprendendo resiliência, bem-estar, desenvolvimento de forças, e essas crianças já desde cedo elas começarem a observar, enfim, e desenvolver esse lado. O otimismo também é desenvolvido. Exato. O otimismo é desenvolvido no teu trabalho? Você como treinador coach, como é que funciona essa? Por exemplo, às vezes, muitas vezes, as mulheres chegam inseguras, eu falo, homens no geral, chegam inseguras com o seu corpo. Muitas vezes as pessoas nem entram em academia, porque tem vergonha de pôr uma roupa para treinar. Então, assim, esse ambiente também de avaliação é muito cruel. Que tá lá corpo sarado, as pessoas lá morrendo, se acabando. Enfim. Como é que você trabalha com uma pessoa dessa que já está construída, você desconstruir esse conceito de que o corpo é muito gordo, que o corpo é muito flácido, que o corpo é muito magro, que eu não ganho massa, eu não vou isso, eu não vou aquilo. Como é que funciona essa pegada de potencializar aquilo que ele tem de melhor? Perfeita a sua pergunta, complexa, né? Complexa, porque é o individual de cada um, acho que a sensibilidade. Eu gosto sempre de separar uma coisinha. O Mark Seligman, que é o pai da psicologia positiva, ele fala sobre a pop psychology, né? Que são, hoje nós temos, se a gente entrar ali num blog, a gente vai ter as 7 maneiras de você ter pensamento positivo, as 13 maneiras essas de criar otimismo em vida. Essas regrinhas. Eu gosto do Tony Robbins, mas ele cita o Tony Robbins, né, que é hoje a maior coisa do mundo, mas ele cita como pop psychology, que, ou seja, as inúmeras formas que todo mundo provém como forma de, isso a gente chama de autoajuda. Mas existe uma ciência da psicologia positiva que toda técnica, ela passa por experimentos, por grupos controles. Você vê que um grupo que participou de tal experimento com um grupo que não participou, qual que é as reações e quais são os resultados disso. Então, assim, isso é ciência. É claro, né, que hoje, por exemplo, o coaching, ele é feito, ele advém muito das técnicas. O coaching é uma metodologia, né, na realidade, ele não é uma formação, ele não é uma profissão regulamentada, ele é uma metodologia que ele advém da administração, da própria psicologia positiva. São técnicas que funcionam, mas eu sempre gosto de dizer que a gente tem que aplicar determinada técnica em um determinado específico conceito, situação, né? Não dá pra gente pegar qualquer coisa, aqui eu vou aplicar agora aqui a técnica X para desenvolver isso. Mas respondendo a sua pergunta, sim, na minha crença, naquilo que eu estudo, existem inúmeras maneiras de nós potencializarmos otimismo, resiliência, não é? E a atividade física, a arte marcial, é uma maneira fantástica para isso. Para te explicar rapidinho o nosso workout. Nós temos um workout que a gente trabalha 50% um treino de força, né, weight training, 50% de cardio. E o nosso cardio a gente flutua entre 2 estações, uma delas são os bags em que a gente faz movimentos de boxing, kickboxing, muay thai. E aí a grande tacada disso é o seguinte, eu vou trazer minha avó aqui e ela vai fazer aula comigo, parte dela. E ela pode fazer a mesma aula que o Júlio deu fora, no sentido com opções e com ritmos totalmente diferentes. Você está entendendo o que eu estou dizendo. Mas o mais legal é que o contato, o colocar agressividade naquele bag, sem o risco de machucar, porque eu não estou fazendo eu com você, eu não estou fazendo sparring como um modelo profissional de luta, não. Eu estou, além de ser divertido, se queima inúmeras calorias, ou seja, você leva, um cardio de alta intensidade, a diversão, a prazer. E pesquisas dizem, acrescentando, de que a atividade física ela tem maior efeito benéfico na sua saúde, na sua depressão, se ela for prazerosa.
não for apenas um para casa, eita, cara, vou chegar ali, vou ficar. Vou lá no condomínio, eu tenho que fazer uma escada. Né? É. Normal a gente escuta isso, meia hora de escada, e a pessoa fica lá no iPhone. Não adianta, não adianta. Então, ou seja, isso deprime. O prazer, ele está totalmente ligado também, ou seja, com todas essas mudanças de hábito, com todas essas, enfim, possíveis mudanças de comportamento. Faixa etária, vamos lá. Eu queria que a gente falasse sobre isso. Eu tenho um adolescente em casa, 14 anos de idade. Tá. Cheia de vontade de colocar tudo pra fora. Ah, eu quero fazer arte marcial, mãe. Que ela mais me pede. Quero fazer. Isso é um exemplo que eu trouxe pra cá, porque como eu disse... 14 anos? 14. Como é que funciona o trabalho assim? Existe já o começo de adolescente, já? Porque o trabalho é bom que seja no início, né? Ou me corrija se eu estiver errada. Lógico que todo tempo se faz várias avaliações e se encaixa aquele melhor método. Ok. Mas é bom que se identifique desde cedo um adolescente, por exemplo, que acabou de mudar, como a minha, tá querendo fazer amizade, precisa de um social ali, né? Enfim. Como é que funciona a faixa etária para o trabalho? Na realidade, na academia hoje do Vitor, a gente tem uma idade a partir de 12 anos. Né? De 12, no caso, até 16, essa pessoa ela vem acompanhada de um responsável. 16 em diante, ela tem a liberdade livre. Eu, particularmente, eu sou suspeito, mas eu acho fundamental qualquer criança, qualquer adolescente praticar um tipo de arte marcial. Arte marcial, para mim, é uma das maiores ferramentas de modelar o nosso caráter. Volto a dizer, eu sou suspeito para falar porque eu faço só uma vida. Mas eu acho, por exemplo, o judô, particularmente eu não pratiquei, mas é um esporte olímpico maravilhoso, com hierarquia, de respeito, e que, enfim, tem vários amigos que praticaram, campeões brasileiros, e assim, para mim o judô é uma dos caminhos fantásticos. O jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu também. Eu tenho um amigo que chama Alexandre Pulo, que tem uma academia aqui perto, do lado aqui, ó, no Lifehouse Point, dá 2 milhas aqui. Onde tem um trabalho de criança maravilhoso, alguns deles até com auditiva, né? Outro, tem feito um trabalho lindo lá. A primeira pergunta é, com quem você vai deixar a sua criança? Isso é muito importante, né? Porque o coach vai se tornar um pai, um segundo pai. Ele vai te ajudar nesse processo, né? Então você tendo um bom coach, um bom professor, que não trabalhar só, né, aspectos como performance. Eu vejo quantos meninos ali, faixa branca, 15 anos de idade, o menino já está ficando assim, nossa, já dando trabalho para os faixa azul de 25 anos, mas ainda falando. Entendo. Então, ou seja, tudo isso na arte marcial é fundamental. Né? É a liberdade vigiada. Assim, essa fase é muito importante para isso, que eles se descubram, qual arte marcial, qual esporte que eles se identificam, e você tem escolher certo, que você deixa, né, com o professor, com o mentor para deixar. Excelente. Só deixar os beijos e abraços aqui do pessoal que participou da nossa live. Marco, o Vitor Hugo entrou, o Edson Santos pergunta. Oh my God. Não posso ler. Então, pergunta se eu pratico alguma atividade física. Tem que deixar aqui ao vivo isso. Tem que deixar. Eu não aguento uma coisa dessa. Pra mim, não pratico, não, ainda não. Mas admiro muito, e é vergonha na cara que eu tenho que tomar mesmo. A Elisângela Menezes dá bom dia. O Edson elogia você, o cara é muito bom no assunto. A Fernanda que trabalha conosco, dá um oi, exato. O Guilherme Sereta, nosso grande amigo Guilherme Sereta, enfim. A Fernanda Vitória também dá bom dia. A Ana Clara Braga diz, esse é meu coach. A Fernanda dá bom dia também e diz que ótimo tema, Suzana. Ana Maria, essa tem um testemunho tanto. É mesmo? Um dia, quem sabe, vocês trazem ela aqui, essa menina tem sido uma história muito bonita pra se contar lá. Olha aí, já tá feito o convite, viu, Ana Clara? Vem pra cá contar a tua história, que a gente gosta disso, contar a história. Enfim, você pode nos acompanhar através dessa live em qualquer horário, né? O Marco vai dar uma assistida depois e responder as perguntas das pessoas, claro. Ok, Marco? Só pra gente encerrar o nosso bate-papo hoje, uma pergunta crucial e talvez tenha uma resposta crucial. A depressão tem cura? Tem cura. E como eu falei, um bom diagnóstico, com estratégias bem estabelecidas, nós podemos ter resultados de melhora, em alguns casos melhoras rápidas até, em alguns casos situacionais,
Em outros casos, algumas depressões são um pouco mais complexas, obviamente, são graus mais sérios, mas tem cura e, se bem tratado e bem analisado, quando a gente fala de crianças, a gente trabalhar num trabalho preventivo também para evitar, lembrando, são 300, mais de 300 até os números que têm passado crescido cada vez mais, 1 a cada 10 adultos tem. Então, olhar com olhos de atenção para isso mesmo. E, caso contrário, né, vamos dizer, a piora da depressão, que é o último caso, mais extremo, é o suicídio. É uma doença que tem preocupado muito, mas que tem cura e vem malhar com a gente, é uma forma de nós contribuir. Muito bom você estar aqui, sua participação, Marco, foi esclarecedora para mim, acredito que para o meu público ouvinte também que está assistindo a gente. Muito, muito bom saber dessas possibilidades, tá? Não o esporte mais a fundo, né? Porque a gente fala, a gente tem preguiça, às vezes a gente lê muito rápido e analisa o superficial, mas o esporte, ele profundamente traz mais do que benefícios, né? Prazeres e enfim, só coisas boas. Falar sobre depressão, falar sobre essas associações com a atividade física, não só o corpo bonito, mas a mente sã também, né? Você tá em paz consigo. Essa live vai ficar no nosso Facebook, você pode dar uma conferida lá também, pessoal, entrar em contato. Eu queria que você deixasse seu telefone, caso você possa ter, ou um site, ou enfim, que você o seu contato, para as pessoas te contatarem. Dúvidas, show exato. Meu telefone é 561-494136. De novo? 561-419-4136. O meu Instagram é Marco Feitosa, no Facebook também é Marco Feitosa, e eu tenho o meu website Marco Feitosa. Foi feito até há 3, 4 meses, estou ajustando algumas coisas, mas já tem 5 a 6 textos lá, inclusive um deles é atividade física e depressão. Legal, show. Tá? E o outro, Vitória e Derrota, que é um assunto interessante que você... Quem sabe um dia a gente fala. Vamos também. Já está aberto o convite para você voltar aqui aos estúdios da Rádio Achei. Muito obrigada pelo conteúdo, muito obrigada por dividir suas informações conosco. Obrigada pelo trabalho que você faz, viu? Me encantou. Vou falar com você depois para tratar lá, já levar a cria, né? A gente tem que encaminhar e fazer excelentes pessoas. É um cuidado, é um amor que os pais têm aos filhos, né? Uma dedicação também. A gente te convida já para você voltar. Você volta. As pessoas estão reclamando aqui do áudio, o áudio tá mais ou menos, deu para entender aí, mas enfim, já convidando você para voltar, Marco, muito obrigada. Obrigado. Sempre, tá? Eu queria fazer um convite, ainda não é nada definido, mas isso vai ser divulgado. O Centro Comunitário Brasileiro, eu tenho sentado em conversa para desenvolver um projeto, a priori um projeto piloto com adolescentes e jovens, e que de 5 semanas, que vai envolver todas essas questões que nós estamos falando hoje, né? E a gente, enfim, vou deixar um pouquinho surpresa, mas eu queria que o pessoal ficasse ligado, e vai ser um trabalho, e vai ser obviamente um trabalho voluntário, né, de contribuição para a comunidade. Se você é mãe, né, se você conhece alguém, já faz o contato lá na comunidade, no Centro Comunitário Brasileiro, ali na Sample. No molde feijão com arroz. Isso. E em breve nós vamos criar o projeto já está bem esboçado, já tem esse projeto em mente, e andei conversando essa semana, nós vamos fazer um negócio legal e, né, de contribuição para esses jovens. Muito bom, parabéns. Bom. Eu abro aqui também os microfones para você, se você quiser falar sobre esse projeto futuramente. Seja convidado, tá bom? Conte conosco. Muito obrigada. Vou fazer um rápido intervalinho comercial, bem rapidinho para me despedir de você, tá bom? E daqui a pouco a gente volta com mais informação, mais notícia aqui no Achei Notícias. Rádio Achei, a sua voz na América. Rádio Achei, a sua voz na América. Achei USA Newspaper, o mais completo jornal para brasileiros vivendo nos Estados Unidos. Distribuição gratuita toda semana em mais de 400 pontos comerciais brasileiros, americanos e hispânicos da Flórida. Há 18 anos trazendo com credibilidade notícias locais, agenda de eventos, colunas diversificadas, negócios e a maior seção de classificados grátis em português dos Estados Unidos. Para anunciar, ligue 954
954-570-7568. 954-570-7568. Achei USA Newspaper, o ponto de encontro dos brasileiros na América. Acesse já acheiusa.com. É bem melhor. Visite nosso site radioachei.com. Rádio Achei, a rádio do Achei USA. YouSend, o mais completo aplicativo de remessa de dinheiro para o Brasil. É muito simples. Baixe o aplicativo YouSend e envie dinheiro de qualquer lugar, a qualquer hora. Com YouSend, você envia sua remessa com segurança e o dinheiro chega no Brasil no mesmo dia. Além disso, você pode fazer recarga de celular no Brasil e também pagar contas e boletos. YouSend. Baixe o aplicativo agora mesmo. É muito mais rádio. Dentistas? Sim, na Nova Dental. Aqui, seu sorriso embeleza o rosto, abre portas e alegra corações. Dr. Santiago Roldan, com formação brasileira, chilena e americana, atende em Pompano Beach e Boca Raton. Ligue 954-788-2388. Nova Dental. Sorria de verdade. 954-788-2388. mynovadental.com. Se você já tem excelentes resultados nos anúncios do Achei USA, imagine anunciando na Rádio Achei. Potencialize seu anúncio. radioachei.com, a rádio do Achei USA. Rádio Achei, a sua voz na América. Achei USA Newspaper, o mais completo jornal para brasileiros vivendo nos Estados Unidos. Distribuição gratuita toda semana em mais de 400 pontos comerciais brasileiros, americanos e hispânicos da